Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, aqui do canal. O meu nome é Nilma e eu tô tentando aqui gravar esse vídeo através de um... A gente conclui uma parte de um trabalho de pesquisa e pelos homens e mulheres que fizeram parte da história do Brasil e quiçá do mundo, sendo que pensa bem, daqueles que foram vultos importantes, fizeram fatos maravilhosos para a história do mundo, eles deixaram o seu legado, deixaram as suas marcas. Mas olha só, pensando bem, como que seriam essas pessoas? Eu gosto do por trás da história. Tipo, que tipo eu ao tempo? Porque pensa bem, não tinha todos os recursos que a gente tem hoje, internet, WhatsApp, mas tinha alguém que era curioso tanto quanto nós e fofocava as coisas, a vida, as roupas, os sapatos da mulherada, dos homens, como é que eles se vestiam, os hábitos de higiene, que tipo de doença tinha na época, como é que eles tratavam disso. Então, eu vou me apropriar e vou referenciar aqui a obra do jornalista Maurício de Oliveira. Ele escreveu Amores Proibidos na História do Brasil. Eu sinceramente eu amo esse detalhe aí. Se eu, na época, certeza que eu faria um jornal só de fofoca dos bastidores. Como que essas pessoas, homens e mulheres que entraram para a história, apesar deles terem feito assim coisas maravilhosas para deixar para nós o seu legado, mas eles tinham aquela vida pessoal, tinha aquela rede de intrigas, uma fofoquinha aqui, uma ali, e eu vou falar sobre um casal, olha, no Arraial do Tejuco. Hoje é conhecida como a cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Quem nunca ouviu falar da Chica da Silva? Então, Chica da Silva, à frente do tempo dela, ela teve uma vida bem dura, porque ela nasceu escrava, ela nasceu de mãe escrava, mas ela sempre teve na cabeça que ela tinha que ganhar a liberdade dela. E ela foi atrás disso. Os homens, nós viemos de uma sociedade patriarcal, os homens tinham completo domínio sobre as mulheres, principalmente as escravas, que eram tidas como peças, não eram nem como pessoas. Logo, a Chica da Silva teve duro de sol a sal para estar ali junto com a mãe dela até conseguir realizar o sonho, que era justamente de quê? De ser livre. Só que assim, a liberdade dela veio através de um homem, um português, que sim, que antigamente era tudo só um rolo, fazia administração com direito, com dentista e barbeiro ao mesmo tempo. E esse homem chega no Brasil para tomar conta dos negócios do pai, porque geralmente era assim, os negócios passavam de pai para filho. E aí, nesse arraial, que era tido, não era nem como bairro, nem como vila, como nada, era arraial. Chegou e na primeira noite que ele saiu para conhecer a cidade, é um homem culto, acostumado a andar pela noite, a noite portuguesa, que era muito mais evoluído, claro, do que o Brasil, ele se deu na venda do senhor Sardinha com uma moça alta, esguia, de corpo bem desenhado, maravilhosa. E aí o cupido de primeira. É porque no primeiro momento ninguém ama ninguém, a gente se apaixona. Ele se apaixona e ele vai fazer de tudo
para que esse amor aconteça. É claro que ele vai usar de vários expedientes, porque ele é um homem influente na cidade, ele vai usar dos conhecimentos dele e acaba que, por um expediente não muito honesto, digamos assim, ele acaba conseguindo venda ela para ele e ali ele começa uma história de amor com ela. História essa que, claro, chocou a sociedade. Imagina, uma negra se juntando com um branco. Não tinha como, imagina, não tinha nem pensar. Mas aí, eles juntos, eles se apaixonaram, lutaram por esse amor, chegaram a se casar, ter... Ai, não, 13 filhos é demais, eu não aguentava. 13 filhos, onde eles passaram por várias dificuldades. Isso tudo está descrito no meu... Mas eles não se separaram, eles foram galgando de pouco a pouco e chegaram a realmente formar uma família. Só que aos 40 anos o pai dele morre e deixa muitos bens em Portugal, ele tem que voltar. Então naquela viagem eles têm no coração deles assim a certeza de que ele já... E de fato ele acabou morrendo para lá. Eu fico também pensando e observo que as pessoas morriam muito jovens nesse tempo. Morriam 35 anos. Eu não sei porque, eu acho que... Será que era a parte de alimentação? Não, que ainda não tinha o glúten. Então, e ela fica aqui, o coração partido, ela entra numa tristeza profunda que, se fosse no dia de hoje, era dito como depressão. E aí ela só vai para a igreja e fica em casa, no quarto deitada. Ela engorda, fica bem pesada e é tida... O cuidado dela é feito através dos escravos dela. E acaba que ela também acaba morrendo de amor e de saudade, de paixão por esse que foi o amor da vida dela. Esse é o primeiro caso. E tem o caso mais sucesso, né? Imagina. De Dom Pedro I. Vamos falar um pouco dele. Pedro, lógico, nasceu numa família nobre, mas ele era um grosseirão, vamos combinar? Ele nunca teve educação polida, assim, porque naquele tempo as pessoas tinham um tutor. O tutor tinha que educar aquela pessoa em línguas, literatura, de astronomia, sobre ciências. Uma pessoa só para ensinar, e principalmente ele, que era príncipe, né? Então ele já tinha toda uma... olha lá, bem em cima, bem acima da média. Só que assim, ele era um cara mulherengo, um cara que gostava da esbórnia, dinheiro a rodo. E aí a primeira amizade que ele vai firmar mesmo, onde eles vão ser uma dupla dinâmica, ele conhece o Chalaça. O Chalaça vai ter com ele momentos de amizade e momentos também de traição, porque há alguns indícios que o Chalaça também teve um caso com a mulher que ele vai se apaixonar, que é a Domitila de Castro, mas não tem nada comprovado. Só que assim, quando Dom Pedro iniciou o romance dele com Domitila, ele já era casado com a princesa Leopoldina. Essa sim era uma mulher culta, inteligente, trouxe para o Brasil várias coisas que deixou como legado, inclusive as coisas de botânica que ela gostava muito, cavalgar. Só que assim, depois de tanta coisa que ele fez para ela, de traições e casos com mulheres, quando ele via uma mulher, ele já dava uma escaneada de cima a baixo e com ele não tinha dessa. Ele ia mesmo para cima, a mulher podia ter até marido, o marido podia estar do lado e ele não, ele ia direto. Conclusão, o amor da vida dele, ele dividiu em duas partes. O amor da sociedade, que era a Leopoldina, a princesa, a esposa, casada, e Domitila, que era o amor da paixão, o amor da cama, o amor do desejo, da volúpia.
onde realmente ele se encontrava como homem. E a Domitila, por sua vez, uma paulistana, criada por homens, na maioria da família dela era bastante, a presença masculina era bem forte. Ela também era muito inteligente e ela aprendeu a fazer as costuras da política, tipo assim, se aliou a algumas pessoas ali no palácio. Ele acabou trazendo ela para morar no Rio de Janeiro. Depois do romance, ele já mandou buscar ela com a família inteira, veio e ela morou do lado do palácio, depois frequentou o palácio como dama da imperatriz. Segredo, mas depois o negócio escancarou e não tinha mais jeito. Eles se amavam de fato mesmo. E foi um amor muito doído, muito dolorido. Foi uma história assim que até hoje eu fico buscando, pesquisando onde tem uma carta deles, porque é muito pitoresco. Não vou falar aqui sobre essa parte de cunho mais íntimo, porque é um pouco pesado para colocar no trabalho. Mas eles eram. Se aí o romance deles se estende por mais ou menos 8 anos, até a morte da princesa. A princesa só sabia o que ela fazia. Haja parir filho, 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 filho. E não se cuidou mais, engordou, só cavalgava, caía do cavalo, se fraturava braço, perna. Conclusão. E a Domitila já imaginou na cabecinha dela, ai, agora você é a princesa. Só que não. Como ela era a amante, o Brasil, na época ainda colônia, não, eles não queriam. Ninguém aceitou. Era tipo hoje, a política do cancelamento, todo mundo já cancelou a Domitila. Não, não quero, ninguém quis. E foram atrás de uma noiva na Europa para assumir a vida com Dom Pedro. Só que lá na Europa a fama dele corria aos 4 cantos do mundo e ninguém queria casar com ele porque tinha medo de quê? De ser feita de boba, claro. Até que a base de bastante conversa e dinheiro, promessas de que realmente ele ia mudar, encontraram uma noiva na Áustria e veio a princesa para cá. Ele casou com essa e o caso dele com Domitila teve o final. Foi muito dolorido, de fato ela teve muita tristeza, só que ela era uma mulher também de negócios, uma mulher que expandiu muitas coisas de cultura, muita coisa de ligada à religião também. Acabou que ela voltou para São Paulo, ainda se casou novamente. Toda a vida ela era uma irmã de caridade, uma dama da sociedade paulista, mas voltada mais para coisas beneméritas, fazia uma beneficência ali, uma caridade aqui, foi. E bem jovem. O que eu consegui gravar, eu espero que, porque realmente esse tipo de trabalho é novo pra mim, mas eu dei o meu melhor, tá bom? Tchau, peace.